arte de pensar e criar. Criar através do pensamento. Demorou 2000 e poucos anos para as pessoas começarem a entender aquilo que o Mestre Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, buscais e encontrareis. E demorou 2000 anos para que as pessoas começassem a compreender esta passagem bíblica de uma forma contundente. Pode demorar ainda para outros, talvez mais 2000 anos, para que compreendam isso realmente. É necessário compreender e entender que nós, seres humanos desta dimensão, da terceira dimensão, temos a capacidade de criar. E de criar como? Através do nosso pensamento. Claro que o ser humano cria coisas fantásticas como tecnologia, avião, jato, foguete, bomba atômica. Mas às vezes ele não dá conta de que o maior feito de criação dele é aquele existente em sua mente, a partir do princípio do pensar. Quando você pensa qualquer coisa, você já está criando. Inevitavelmente, qualquer coisa. Você pode criar coisas ruins, você pode criar coisas boas. Criar coisas ruins através de pensamentos maus, criar coisas boas através de pensamentos bons. Uma certa pessoa, passando por uma rua, ele encontrou aquelas mulheres que fazem aquele tipo de quiromancia, leitura da mão. E ele, nesse encontro com esta mulher, a mulher falou: vem cá, deixa eu falar umas coisas aqui para você. E falou para ele que ele ia ter uma vida assim, 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 assado. E disse para ele: só que eu tenho uma má notícia. E falou: você vai morrer novo, você vai morrer com 50 anos. Por incrível que pareça, as pessoas têm mais facilidade em acreditar nas coisas ruins do que nas boas. É fantástico isso. Se eu disser para alguém que a pessoa pode criar coisas através do pensamento, vai demorar para ela entender isso. Vou ter que explicar várias coisas. Vou ter que falar sobre física quântica. E para falar sobre física quântica, não se fala em uma hora. É necessário várias horas ou dias para se falar sobre física quântica. Vou ter que falar sobre a lei do átomo. Vou ter que falar sobre fé. Vários assuntos. Sobre Deus. Sobre o universo. Sobre as 7 leis do universo. Então imagine, bastava falar que você cria através do pensamento. Só isso. Mas a pessoa não compreende isso e não quer entender isso. Agora, se eu der uma notícia ruim, toma cuidado. Porque se você não fizer assim, olha, vai acontecer tal coisa. É de um segundo para o outro a pessoa acreditar. Isso é fantástico. E esse rapaz ignorou todas as coisas que aquela moça cartomante ou arte da quiromancia, a ciência esotérica, falou para ele que ia acontecer isso, coisas boas, né? Isso, ele ouviu ali e tal. Mas quando falou que ele ia morrer com 50 anos, ele ignorou todas as coisas boas e ficou com esse que vai morrer 50 anos. E chegou em casa, contou para a esposa, contou para todo mundo, para os amigos e tal. E imagine o que aconteceu. Ele foi se preparando
para a sua morte dos 50 anos. Com quantos anos você acha que ele morreu? Exatamente, aos 50 anos. Agora eu pergunto, será que ele poderia mudar esse ciclo dele? Alguém vai dizer assim, não, porque aquela mulher trouxe para ele uma revelação, sei lá, do futuro, né? Aí nós vamos lá para a Bíblia Sagrada. E olha que interessante. Aconteceu numa certa época, um certo profeta chamado Isaías foi direcionado até a casa de um rei para dizer a ele que ele ia morrer. E esta pessoa a qual ele foi direcionada estava lá à beira da morte, doente, e ia de fato morrer. Estava prestes a morrer. E o profeta vai até lá, a mansão dele, e fala para ele assim, ó: olha, eu vim aqui trazer uma notícia para você de que você vai morrer. Prepara todas as suas coisas aí. Acabou a sua jornada, diante das coisas que você fez também. E se prepara, que você vai morrer. Então foi estipulado, foi falado a ele que ele ia morrer, assim como aquele jovem que a mulher disse que ele ia morrer aos 50 anos. Aquele homem que estava lá, prestes a morrer, começou a fazer uma oração a Deus, virou para a parede e ali ele fez um clamor, ele exclamou ali de uma certa forma de humilhação, se humilhando. Neste exato momento, neste exato minuto em que ele toma esta atitude, o profeta que está saindo lá, que tinha acabado de dar o recado para ele, que ele ia morrer, é informado a voltar novamente e falar para ele assim: olha, eu vim aqui te dizer que mudou todo o quadro agora. Você não vai morrer. E além do mais, você ainda vai viver mais 15 anos. E em 15 anos, dá para se fazer muita coisa. Principalmente quando uma pessoa estava à beira da morte, entendeu que ia findar-se, e agora pode estabelecer novas coisas por ter uma nova oportunidade de vida. Então, a atitude do divino em relação àquela pessoa foi alterada, foi modificada. Então agora eu pergunto, o homem, o jovem lá que foi naquela mulher, e a mulher falou que ele ia morrer com 50 anos. Veja só, uma mulher falou para ele, não foi o divino, foi uma mulher que falou que ele ia morrer aos 50 anos. Ele poderia alterar essa situação? Sendo que o Supremo Criador falou para um que ele ia morrer. E aquele um alterou a ideia, o propósito do Supremo Criador, que está muito acima da mulher. É lógico, é óbvio. Se ele pôde alterar uma ideia e um propósito do Supremo Criador, ele pode alterar qualquer coisa abaixo do Criador. Isso é perfeitamente possível, claro. Então, quando você pensa, você cria, independentemente se é vida ou é morte. Independentemente se é para o bem ou para o mal. Se é coisa ruim ou se é coisa boa. Quando você pensa, aquilo que está sendo processado na sua mente é passado para o mundo físico e isso acontece. Cedo ou tarde acontece. Então veja só, passe a pensar a partir de hoje coisas boas.
E quando você pensar, cria esse pensamento de forma a que ele possa existir sem que você veja. Porque quando você pensa algo, você coloca na sua mente alguma coisa, aquilo que você está pensando é criado em algum lugar do universo, imediatamente. Porém, ainda não está com você. Não chegou a você ainda, mas já foi criado. Então você está aqui e você pensou. Quando você pensou, aquilo foi criado aqui. Agora, para que o processo aconteça daquilo que foi criado até chegar em você, tem aí um tempo estabelecido no universo para que isso aconteça. O problema é que quando as pessoas criam, e aí nós vamos falar de coisas boas, por exemplo, quando elas criam coisas boas, ou seja, quando pensam coisas boas, bom, eu quero isso para a minha vida. Aí quando ele pensa isso, aquilo já foi criado lá. Quando aquilo está vindo, o que acontece? É que a pessoa, por não ver aquilo que está vindo, por ele não ver ainda, mas é claro que ele não vê, não chegou para ele ainda, está chegando. Mas por ele não ver com esse olho aqui, físico, carnal, ele então passa a pensar outra alternativa. E desvia-se desse foco que ele estava pensando. Ele muda o foco, transfere. Ele tinha a alternativa A e agora ele passa para B. Porém, quando ele passa para a alternativa B, aquilo que foi existido no A continua a existir. Não some. Continua lá. Só que ao invés de ser atraído agora para ele, por ele ter mudado o foco e ido para a alternativa B, aquilo que estava sendo atraído e imantado agora é inverso. Sabe o ímã? Você põe de um lado, ele atrai. Você põe do outro, ele é oposto. Ao contrário. Então quando ele está pensando no B, aquela alternativa A que já havia sido criada, que já estava chegando, começa a afastar-se. E aí há de se perguntar, aí fica onde? Essa que foi criada. Vai para alguém que pensou aquela mesma coisa que você pensou. Que teve a mesma frequência, o mesmo pensamento. Vai para ele. Vai ser atraído para ele. E aí o foco que a pessoa fez agora para o secundário, alternativa B, o B começa a surgir. E o B começa a surgir por ele não ver ainda, porque ele é ansioso, ele quer logo, ele quer amanhã, ele muda por C. Às vezes ele completa o alfabeto de A a Z e não espera alcançar aquele objetivo que ele premeditou, pensou, criou. Isso também, incrível que isso acontece para as coisas boas. Agora vai uma pessoa falar, por exemplo, que uma pessoa está doente. Alguém fala para outro, olha, eu acho que você está doente, hein? Olha, mas é na hora, não estava doente. Mas por ouvir falar que estava, na hora já fica acamado. Porque já acreditou, já chegou na mente, criou. Criou o quê? Doença. Do psicológico passa para o patológico. Pensou aqui, criou aqui. Aí quando tá doente, fica acamado. Mas não crê, não acredita que quando fala tá curado, de que está curado. Quando fala tá curado, há uma interrogação. Será? Mas cadê que eu não estou vendo? Ué, mas de qualquer forma também não estava vendo a doença. E apareceu do nada. Assim também a cura aparece também do nada. Mas infelizmente este mundo ainda está muito longe. Mas até que estou um pouco contente, porque até que estou vendo alguns comentários, algumas reportagens, e que pessoas já estão começando a entender. Porque o que está escrito lá no livro sagrado? Livro de Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Espera. Então veja bem, não está aqui agora.
Mas se espera, é porque já existe. Mas não está aqui agora. Mas já existe. É o firme fundamento das coisas que se espera, ou seja, está aqui. Você está esperando. E a prova disso é que você não vê. Firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Só por esse embasamento aí já ficaria claro, daria para entender perfeitamente. Espero que você, ouvindo esse vídeo, entenda e compreenda que tudo você pode criar com seu pensamento. E há indiferença para as coisas que estão perto, que são pequenas, como as que estão longe. É indiferente, não importa o tamanho e a distância. O poder da criação do seu pensamento é o mesmo para as coisas pequenas e para as coisas grandes, para as coisas próximas e para as coisas distantes. É o mesmo. Então tente colocar isso em sua mente e começar a criar hoje, a partir de hoje, coisas boas na sua vida. Não pense mal do seu amigo porque ele cresceu na vida. Não pense mal do seu vizinho porque ele tem 2 e você só tem 1 ou não tem nenhum. Porque essa energia que você põe volta para você mesmo. Você está criando. Tudo que você emana volta para você. Então, pense coisas boas. Agradeça a Deus, ao universo, a tudo que tem direito por aquele seu amigo estar conseguindo algo em sua vida, assim também como você vai conseguir. Seja feliz com ele, e aí você recebe também. Então, a partir de hoje, pense, coloque na sua mente que a partir do momento que você idealiza uma coisa, veja, aquilo já está criado em algum lugar do universo e vai chegar para você em algum momento da sua vida. Basta você manter o foco e não sair dele e não desistir, e você brevemente alcançará. Ok? Muito obrigado.